Hasn't the music been beautiful? A música não tem sido linda? Eu quero agradecer aqueles que têm compartilhado o talento com a gente. Blessed by being here. E eu já fui abençoado por estar aqui. Before we get into our last message this morning, Antes de entrarmos na nossa última mensagem nessa manhã, I just want to take a moment to let you know that if you are not an OCI member, we would welcome you. eu quero dizer para vocês que se vocês ainda não são membros da OCI, a gente quer dar as boas-vindas para vocês. We believe that there should be a network of lay people Nós cremos que precisa existir uma rede de membros Active leigos in ativos ministry no ministério in every country of the world, em cada país do mundo. and you can be a part of E that. você pode ser parte disso. To join with others, Se reunir e unir a to outros get encouragement, para receber incentivos and to be a blessing. e ser uma bênção. Let's just pray as we begin our message this morning. Vamos orar ao iniciarmos a mensagem. Father in heaven, Pai Celestial, we invite the Holy Spirit nós convidamos o Espírito Santo to enter into this place para entrar nesse lugar and to enter into our hearts and e minds entrar em nossos corações e mentes. as we study your word. Ao estudarmos a Tua Palavra, May you open it to us, que o Senhor a abra para nós and may you give us e que nos dê the blessing we seek. a bênção que precisamos. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus. Amen. Amém. How many of you here today believe that the gospel should be for everyone? Quantos creem hoje aqui que o Evangelho precisa ser levado para todas as I pessoas? want you to raise your hand. I want you to get involved this morning. I want you to think about this question. Eu quero que você erga a mão, se envolva nessa manhã e pense sobre essa pergunta. It's not really a trick question, Não é uma pergunta capciosa, but it is a very serious question. mas é uma pergunta muito séria. And then I would say, if you believe the gospel is for everyone, Então, eu vou dizer, se você crê que o Evangelho é para todo mundo, are you living your life like the gospel is for everyone? você está vivendo a sua vida como o Evangelho é para todos? You know, there's a difference between believing Há uma diferença entre crer and believing. e crer. The latter Essa takes última, action. essa última versão, ela, na verdade, ela toma ação. And the former is simply a mental assent. E a primeira é simplesmente um assentimento mental. Yes, we have been saved so that we can serve. Sim, nós fomos salvos a fim de podermos servir. Jesus gave his life for us. Jesus entregou sua vida por nós. His blood has been shed for us. Seu sangue foi derramado por nós. And we have the assurance of our salvation through the blood of Christ. E nós temos a certeza de nossa salvação por meio do sangue de Cristo. We also have a message to take to the world. Nós também temos uma mensagem a levar ao mundo. And it is an end time message. E é uma mensagem do fim dos tempos. We call it the three angels' messages. Nós chamamos ela de a mensagem dos três anjos. And it's the last message of warning, E é a última mensagem de alerta, as we heard from our speaker earlier. como ouvimos o palestrante anterior. It is the message for our time. É a mensagem para o nosso tempo. It is the message for us to be sharing with those around us. É a mensagem que nós devemos estar compartilhando com aqueles que estão ao nosso redor. And the good news is E as boas novas são that God has enough mercy, de que Deus tem suficiente misericórdia and God has enough e forgiveness, Ele tem suficiente perdão and God has enough e grace Ele tem suficiente graça for every person on planet Earth. para cada pessoa no planeta Terra. Not only for the current population, Não apenas para a população atual, but for those who have lived before us mas para aquelas que viveram antes de nós and those who will be born this year. e as que vão nascer ainda esse ano. Sidebar. Some interesting information. Só uma informação especial. Did you know Você sabia that this year, que nesse ano,
in 2022, em 2022, it is estimated that 84 million people will be added to planet Earth. estima-se que 84 milhões de pessoas vão ser adicionadas ao planeta Terra. That's the number of people that are born minus the number of people that die. Esse é o total de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. So, almost 100 million new people on planet Earth this year. Então, quase 100 milhões de pessoas vão estar sendo adicionadas ao planeta Terra só nesse ano. And our Seventh-day Adventist Church E a nossa igreja adventista is about 22 million. tem cerca de 22 milhões de pessoas. We've got some work to do. Temos uma obra a fazer. Praise God. Deus seja louvado. Friends, today I want to challenge you with the idea that Hoje we have been talking about all weekend. eu quero desafiar vocês com a ideia que nós estamos nos referindo durante todo esse fim de semana. We as lay people Nós, como membros leigos, have been given the work recebemos um trabalho, uma of obra helping the Seventh-day Adventist Church de ajudar a igreja adventista get this gospel to the entire a world. levar esse evangelho ao mundo inteiro. 1 Timothy chapter 2. 1 Timóteo, capítulo 2. I exhort therefore Exorto, pois, that first of all, que, antes de tudo, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks se use a prática de súplicas, orações e intercessões e ações de graças be made for all men, em favor de todos os homens, for kings, em favor dos and reis for those that are in e de authority, todos que se acham investidos de autoridade, that we may lead a quiet and peaceable life para que vivamos vida tranquila e mansa, in all godliness and honesty. com toda piedade e respeito. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. And now I want you to highlight in your mind verse 4, E agora eu quero que você ressalte na sua mente aí o verso 4. who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Have you ever wondered what God's will is? Você já pensou qual é You a ever had a vontade de question in Deus? your mind? I wonder if this is God's will. Você já pensou na mente assim, será que isso é a vontade de Deus? I think we've all had those times in our life when we're wondering, what is the will of God? Eu acho que todos nós tivemos momentos na vida em que nós estamos nos perguntando qual é a vontade de Deus. Well, here's the will of God. Aqui está a vontade de Deus, That all men should be saved. de que todos os homens sejam salvos. Now, not everyone will accept salvation, Mas nem todos vão aceitar a salvação. but it's God's plan Mas é o plano de Deus to give everyone the opportunity. dar a cada pessoa a oportunidade. I want to ask you one more time. Eu quero perguntar para vocês novamente. How many of you believe that salvation is for sure, without doubt, without question, for all men Quantos creem and aqui women? que, sem dúvida alguma, sem nenhum questionamento, a salvação é para todos os homens e mulheres And children? e crianças? Do you believe that? Você crê nisso? John Allen Chau. Have you heard his name? Do you Você já know ouviu- who this man is? Já ouviu o nome desse homem? Sabe quem ele é? Anybody? John Allen Chau. Alguém? Maybe you haven't heard John's story. Quem sabe você não ouviu a história do John? At the age of 17, Aos 17 anos de idade, he became what he called himself an apprentice to Jesus. aos 17 anos de idade, ele se tornou o que ele se autodenominava um aprendiz de Jesus, As a young man of 17, tendo apenas 17 anos de idade. he had decided that he was going to give his life to Jesus. Ele tinha decidido que ele ia entregar sua vida a Jesus. He was going to follow the model of Christ. Ele ia seguir o modelo de Cristo. And he was intentionally going to prepare himself to be a follower of Jesus. E ele intencionalmente estava querendo se preparar para ser um seguidor de Jesus. As he prayed, Ao ele orar as he thought about this, e ao pensar sobre isso, he said, God, ele disse: Deus, what do you want me to do? o que o Senhor quer que eu faça? If I am going to follow you, Se eu vou segui-lo,
I need to know for certain what you want me to do. Eu preciso saber com certeza o que é que o Senhor quer que eu faça. So at the age of 17, he began to intentionally seek for the will of God in his life. Então, aos 17 anos de idade, ele intencionalmente começou a buscar a vontade de Deus para a sua vida. And as he prayed, E ao orar, he became convicted ele ficou convencido that he should be a missionary, de que ele precisava ser um missionário. but not just a missionary. Mas não apenas um missionário. He became convicted Ele ficou convencido that his job que o trabalho dele was to reach people who had never heard the gospel, era alcançar pessoas que jamais haviam ouvido o evangelho. and not just an easy group. E não é só um grupo que é fácil de alcançar. He decided that his job for God Ele decidiu que a obra que ele deveria fazer para Deus was to reach into one of those harder to reach places. iria ser alcançar um desses lugares que são um pouco mais difíceis de alcançar. As he prayed Ao ele orar and studied, e estudar the world people os povos do mundo, and those who had never heard the gospel, os que jamais haviam ouvido o evangelho, God convicted him Deus o convenceu that he was to reach out de que ele deveria alcançar to the people on the North Sentinel Islands. o povo das ilhas North Sentinel. These people, it's an island off the coast of India. São ilhas logo na costa da Índia. And actually, at the point he became convicted of this, it was against the law for him to go there. E no momento que ele se convenceu de que ele precisava ir lá, era contra a lei para ele ir lá. In fact, it was against the law for anyone to go there. Era contra a lei, era ilegal qualquer pessoa ir lá. These people were so remote, Esses povos dali eram tão remotos. and they'd never had contact with outside society, Eles nunca haviam tido contato com a sociedade exterior. that somehow De they were considered a protected people. que de algum modo eles eram considerados um povo protegido. So he wasn't sure how this would happen. Então ele não sabia exatamente como isso iria acontecer. But he knew what God was calling him to do. Mas ele sabia que Deus estava chamando ele para isso. He began to prepare himself Então ele começou a se preparar, by studying culture, estudando a cultura, by studying language, estudando a linguagem, because there was very little known about the language of this people group, porque havia bem pouco que se conhecia sobre a linguagem, o idioma desse grupo. he knew it would be impossible for him to learn the language before he went to help these people. Ele sabia que iria ser impossível ele aprender o idioma antes que ele fosse ajudar esse povo. So he studied languages in general. Então ele estudou as linguagens de modo geral. And he knew that the conditions on this island were extremely remote. E ele sabia que as condições, a situação nessas ilhas eram extremamente remotas. And that likely the people there would need some kind of medical help. E que provavelmente o povo ali iria precisar de algum auxílio médico. And so he studied to become a wilderness emergency medical rescue technician. Então ele estudou para se tornar um técnico em medicina de floresta, In very remote situations. em situações bem remotas. For 9 years he prepared himself. Ele se preparou por 9 anos. He contacted mission agencies Ele contatou agências de missão as he prepared himself. ao se preparar. And he asked the question, E ele fez a pergunta: what should I know? o que eu preciso saber? And they would give him some books to read. And he said, I've already read most of those. E eles deram alguns livros para ele ler, mas ele disse: eu já li a maior parte desses. But he would get the books that he hadn't read and he would read those. Mas ele pegava os livros que ele não tinha lido ainda e lia. And then he would say, what else do I need? Aí ele perguntava: o que mais que eu preciso fazer? He was intentionally preparing himself Ele estava intencionalmente se preparando for his mission. para a sua missão. In 2015, Em 2015, he made his first trip to this area of the world. ele fez sua primeira viagem para essa área do mundo. And he began to scout the area. E ele começou então a pesquisar a área. He became acquainted with some fishermen Ele
conheceu alguns pescadores who fished in the waters near some of these islands. que pescavam nas águas que estavam cerca dessas ilhas. And he began to try and learn something about these people. E ele começou a tentar aprender algo sobre esses povos. And he would pray for these people. E ele orava por essas pessoas. And God had convicted his heart that he was to go there and minister to these people. E Deus havia tocado o coração dele de modo que ele sabia que ele precisava ir ajudar essas pessoas, In his ministrar. preparation for this, he made several journeys to the area over the next several years. Em seu preparo para essa missão, ele fez várias viagens para a região durante anos. And finally, E finalmente, in 2018, em 2018, he said, "Now is the time." ele disse: agora é o God had momento. convicted him that it was time for him to advance. Deus tinha impressionado ele que agora era a hora dele avançar. He had looked for any other groups that might be reaching out to these people. Ele já tinha buscado outros grupos que He'd pudessem estar alcançando essas investigated all pessoas. the possible avenues to get to these people. Ele tinha investigado todas as possíveis avenidas que pudessem chegar a esse povo. And it was in E 2018 foi em 2018 that something changed. que algo mudou. The government O governo changed the law. mudou a lei. They now allowed you to go to the islands without a permit. Eles agora permitiam que você fosse a essas ilhas sem ter uma permissão. And so he said, "This must be God leading." Então ele disse: isso deve ser Deus dirigindo. And so intentionally now he began to prepare himself and to gather supplies. Então agora ele começou intencionalmente a se preparar e a juntar suprimentos. And he made his first journey, E ele fez sua primeira viagem just with some fishermen, com os pescadores. kind of going along the island there, E foi seguindo ali em direção à ilha. looking to see if there were people, E estava olhando para ver se ele via pessoas na ilha. wondering what kind of contact this would be. E imaginando que tipo de contato esse ia ser. And he had prepared some gifts. E ele tinha preparado alguns presentes para dar. So he would ask the fishermen, get a little closer to the shore. Então ele pedia para os pescadores: chega um pouquinho mais perto da praia. And he would leave some things. E ele deixava ali. And he had prepared a special box or cache of things that he thought he would need if he was on the island. E ele preparou uma caixa de coisas que ele pensava que ele poderia precisar enquanto estivesse na ilha. At one point, he took that on shore and he buried it there. E ele, em certo momento, levou essa caixa para a praia e enterrou ali. Finally, the day came. Então, finalmente chegou o dia. He had prepared himself. Ele tinha se preparado. And he said, maybe today E I ele will disse- make some contact with E ele disse: quem sabe hoje eu vou fazer contato com essas And pessoas. now he had his own kayak. E agora ele tinha seu próprio caiaque. And he was kayaking along the island. E ele estava navegando até chegar perto, ao longo da ilha. And he saw someone. E ele viu alguém. And he said, I've prepared for this. E ele disse: What Eu- shall I do? eu me preparei para isso. O que eu faço? And he wasn't close enough E ele não estava suficientemente perto to really talk, para poder conversar. but he shouted out, Mas ele gritou: Hi, oi, my name is John. meu nome é John. I love you. Eu te amo. And Jesus loves you. E Jesus te ama. Then he went back to the fisherman's boat. Aí ele voltou para o barco dos pescadores. The next day, No dia seguinte, he took his kayak again. ele pegou o caiaque. And this time he got closer. E dessa vez ele chegou mais perto. In fact, he got so close De fato, ele chegou tão perto that he could clearly see those people. que ele podia ver claramente essas pessoas. They had their bows and arrows, Eles tinham seus arcos e flechas. and the arrows were not strung As flechas não eram fortes at the beginning of the encounter. no início do encontro. And he tried to make some kind of contact with these people E ele tentou fazer algum tipo de contato com esse povo, to let them know that he was friendly. para que eles soubessem que ele era amigo. Towards the end of that encounter, Mais para o fim desse encontro, one of the younger boys in that group, in the tribe, dos meninos naquela tribo loaded his arrow puxou o arco and shot. e atirou. It came to his kayak E veio em direção ao caiaque dele and stuck in his Bible. e atravessou sua Bíblia.
He said, ooh. E ele pensou, ai, He knew ele that his sabia mission was dangerous. que sua missão era perigosa. But he didn't know for sure how dangerous it was. Mas ele não sabia com certeza quão perigosa era essa missão. In Isaiah chapter 65, Em Isaías capítulo 65, the arrow had pierced his Bible, a flecha tinha atravessado a Bíblia, and when he opened his Bible, e quando ele abriu a Bíblia, it pointed to this verse of Scripture. estava apontando para esse verso dela. Isaiah chapter 65, verse 1. Isaías 65, verso 1. I am sought of them that ask not for me. Fui buscado pelos que não me achavam. Não me buscavam. I am found of them that sought me not. E fui encontrado por aqueles que não me buscavam. He said, wow, that's amazing. Ele disse, incrível. He left the island Ele saiu da ilha without really having direct contact with the people. sem realmente ter um contato direto com as pessoas. And he said, well, I don't know what else to do. Ele disse, bem, eu não sei o que mais fazer. He'd been praying, Eles estiveram orando and that night he said, tomorrow I will go. e naquela noite ele disse, amanhã eu vou ir. And I'm going to have the fishermen drop me off on the island. E eu vou pedir para os pescadores me deixarem na ilha. The next day, No dia seguinte, the fishermen dropped him on the island. os pescadores deixaram ele na ilha. We don't know what happened after that because there's no record. A gente não sabe o que aconteceu depois disso porque não há mais registro. But when the fishermen returned the next day, Mas quando os pescadores voltaram no dia seguinte, there was a shallow grave on the beach. A shallow grave. havia beach, uma they buried cova na praia onde eles o enterraram. He'd given his life. Ele entregou sua vida. It seemed needlessly at that point. Parece que foi em vão. He had Naquele prepared ponto. himself for 9 years. Ele se preparou por 9 anos. He'd made every preparation he could possibly make. Ele fez todo o preparo que ele poderia ter feito. He had been faithful in praying for God's will, Ele tinha sido fiel seeking God. e orou a Deus, perguntando sua vontade, e buscou a Deus. And for some unknown reason, E por alguma razão desconhecida, he gave his life, ele entregou sua vida, trying to reach these people. tentando alcançar esse povo. He kept a journal during this time. Ele mantinha um diário durante esse tempo, And one of the things that he was worried about, e uma das coisas com as quais ele estava preocupado he said, if I die era, trying to contact these people and share Jesus with them, ele disse assim, se eu morrer ao tentar contatar essas pessoas e who's going to take my place? compartilhar Jesus com elas, quem vai tomar o meu lugar? His concern was not so much for himself Ele não estava tão preocupado consigo mesmo, as it was for these people. como ele estava preocupado com He essas had been pessoas. praying for them for years. Ele estava orando por eles fazia anos. And he was worried about if I die on this mission, E ele estava preocupado com o fato de que se ele morresse nessa missão, who's going to take it? quem tomaria o lugar dele? I want to ask you one more time today, friends, do you really believe that the gospel should go to every person on planet Earth? Eu quero perguntar para vocês de novo, amigos. Você realmente crê que o Bec- evangelho deve ser levado a cada Because pessoa no most of us planeta? have the first kind of belief. Most of us have the first kind of belief. A maior parte de nós crê naquele primeiro jeito. We believe it because it says it in the Bible. Nós cremos porque está na Bíblia, But we don't live that way. mas nós não vivemos de modo We como don't se pour crescemos. our lives into the world Nós não derramamos nossa vida nesse mundo in such a way de modo that we really demonstrate a belief. que nós demonstremos essa nossa crença. Yes, we say, Sim, a gente diz, the gospel needs to go to everyone, o evangelho precisa ir a todo mundo, and I'm sure there's somebody e eu tenho certeza que há Somewhere. alguém em algum lugar who's going to go to these islands que vai ir para essas ilhas and tell them about e falar Jesus. para elas sobre Jesus. Praise God. Deus seja louvado. I believe it. Eu creio. Jesus is coming soon. Jesus está voltando. Yes, Sim, but he's waiting for us mas Ele está esperando por nós to enter into his work. para entrar na obra dele. You study the life of Se Jesus, você estudar a vida de Jesus, you find that he left
the heavenly courts. você vai ver que ele saiu das cortes celestiais. He left the adoration of angels. Ele saiu da presença, da adoração de anjos. He left his power behind. Ele deixou para trás o seu poder And he came to this world e veio a esse mundo, where he knew onde ele sabia for certain com toda certeza what his future was. qual seria o seu futuro. Isaiah chapter 43. Isaías capítulo 43. Isaiah here points out Isaías está ressaltando aqui what God is saying. o que Deus está dizendo. It says, "Ye are my witnesses, E diz: vós sois as minhas testemunhas, saith the Lord, diz o Senhor, and my servant o meu servo whom I have chosen." a quem escolhi. Two other young men I want to tell you about. Há dois outros jovens que eu It was queria mencionar para você. 1732. Em 1732, Some of you probably studied the life of Count Zinzendorf. alguém de vocês já deve ter estudado a vida do Conde Zinzendorf. He was a man who lived in Europe who really encouraged mission work. Ele era um homem que vivia em York e realmente ele apoiava a obra de missões. And he encouraged Leonard and David E ele incentivou Leonard e David to go to St. Thomas Island. a ir às ilhas St. Thomas. Now, for those who know where St. Thomas is, it's an island kind of in the East Indies. Então, as ilhas St. Thomas são ali na região do Caribe, So it's in the Atlantic Ocean é no Oceano Atlântico off the coast of the United States. e são perto So, do mar dos Estados Unidos. and the reason that they felt a burden to go there E a razão pela qual eles sentiram a responsabilidade de ir para ali, St. Thomas was basically an island of slaves. St. Thomas era basicamente uma ilha de escravos. One of those slaves had escaped and gone to England. Um desses escravos havia escapado e ido à Inglaterra. And he made an appeal to them. E ele fez um apelo a eles. He says, "My people do not know the gospel. Ele disse: meu povo não conhece o evangelho. What are we going to do?" O que vamos fazer? So these two men felt convicted. Então, esses rapazes se sentiram muito impressionados. They began their journey, Eles começaram sua jornada and in that day it was very difficult. e naquela época era bem difícil In fazer uma addition to the jornada. difficulties of travel, Além das dificuldades da viagem, people discouraged them. o povo tentou desencorajá-los a fazer isso. It's too hot there. Não, lá é quente demais. You can't survive. Você não vai sobreviver. It's too expensive there. É caro demais. You're never going to make it. Você nunca vai conseguir chegar lá. What are you going to do there anyway? Para que você vai lá? You have no skills. Você nem tem habilidades. These people do not deserve to hear the gospel. Esse povo nem merece ouvir o evangelho. Why would you think of this? Por que você imaginou uma coisa assim? But they persisted in the face of this resistance. Mas eles continuaram mesmo com toda essa resistência. And their final answer was, E a resposta final que eles deram foi: "We will go. nós vamos ir. And if necessary, E se for necessário, we will become a slave nós nos tornaremos escravos to reach these slaves. para alcançar esses escravos. We may not be able to survive any other way, Pode ser que nós não consigamos sobreviver de qualquer outro modo, but it's an island of slaves. mas é uma ilha de escravos. And if we go there, E se nós formos lá, we may have to become slaves. pode ser que tenhamos que nos tornar But escravos. we are so committed Mas estamos tão comprometidos that even if we need to become slaves, que mesmo se precisarmos nos tornar escravos, we will take the gospel to these people. nós vamos levar o evangelho para essas pessoas. You're my witnesses Vós sois as minhas testemunhas and my servants, e meu servo, whom I have chosen. a quem escolhi. Are we really God's witnesses? Será que somos de fato testemunhas de Deus? Are we really willing to go where God calls, Será que estamos realmente dispostos a ir onde Deus chamar? even at personal sacrifice? Mesmo que isso custe um sacrifício pessoal. We have memorized this verse of Scripture. Nós já memorizamos esse verso na Escritura. We read it often. Nós lemos frequentemente. We preach about it often. Pregamos sobre ele frequentemente. This gospel of the kingdom, E este evangelho do reino what? It's going to be preached,
Go thee therefore and teach all nations, Ide, portanto, e ensinai a todas as nações, baptizing them batizando-os in the name of the Father, no nome do Pai, the Son, do Filho and the Holy e Ghost. do Espírito Santo. Yes, we know this. Sim, nós já conhecemos esses versos. We read these verses, Nós lemos esses versos and with our mind we assent to the fact that we are His e witnesses. com nossa mente nós assentimos ao fato, nós somos testemunhas dele, sim. In Psalms chapter 68, Em Salmos capítulo 68, verse 20, verso 20. He that is our God O nosso Deus is the God of salvation. é o libertador, é o Deus da salvação. And unto the Lord, and unto God the Lord belong the issues from death. Com o Senhor, com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. In other words, we have our lives to live. Em outras palavras, nós temos nossa vida a viver, We serve a God who is our salvation, nós servimos a um Deus que é a nossa salvação, but we do not know how long we have to live. mas nós não sabemos quanto tempo ainda temos que viver. You have no assurance that you will take another breath. Você não tem nenhuma certeza de que você vai respirar mais uma vez. You have no assurance that you will see tomorrow. E nenhuma segurança de que você vai ver o dia seguinte. What will we do? O que faremos? Psalm 71. Salmo 71. My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, For I know not the numbers thereof. ainda que eu não saiba o seu número. Acts 4:12. Atos 4:12. For there is salvation in no other name, for there is no other name given among men whereby we must be saved. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. We know the name of Jesus. Nós conhecemos o nome de Jesus. And there's no other name E não há outro nome under heaven debaixo dos céus whereby people can be saved. pelo qual as pessoas podem ser salvas. Acts chapter 13, Atos capítulo 13, verse 47. verso 47. So the Lord commanded us, saying, I have set thee a light to the Gentiles, Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, that thou should be salvation unto the ends of the earth. a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. In Acts of the Apostles, No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White says this: Ellen White diz o seguinte: the church a igreja is God's appointed agency for the salvation of men. é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. We exist in the context of the church. Nós existimos no contexto da igreja. We know the Seventh-day Adventist message. Nós conhecemos a mensagem adventista do sétimo dia. And the church is God's appointed agency for salvation. E a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação. I praise God Eu louvo a Deus that we have a church. que nós temos uma igreja. And not just a E church, não apenas uma igreja, but we have a church with a mission, mas uma igreja com uma missão and we have a church with a message. e uma igreja com uma mensagem. Acts of the Apostles again. Novamente o mesmo livro. He designs to place salvation within the reach of all. No fim, diz, ele se propõe colocar a salvação ao alcance de todos. Acts of the Apostles. Atos dos Apóstolos, The disciples were to work earnestly for souls, os discípulos deviam trabalhar fervorosamente pelas almas, giving to all the invitation of mercy. dando a todas o convite de misericórdia. They were not wait for the people to come to them, Eles não deviam esperar que o povo viesse a eles. but they were to go to the people. Deviam eles ir ao povo com a mensagem. Interesting. Sometimes we fear failure, right? Algumas vezes parece que a Say, gente what if I fracassou. do this and something happens? A gente fala, e se eu fizer isso e algo acontecer? Acts of the Apostles, page 29. Well, you may want to, it's a different page in, in the Portuguese version. A página varia na versão, depende da língua. This is the statement. Mas há uma declaração no Atos dos Apóstolos, página Speaking 18, of his disciples, falando dos discípulos,
so long as they obeyed his word enquanto obedecessem a palavra dele, a sua palavra, and worked in connection with him, e trabalhassem em harmonia com ele, they could not fail. não fracassariam, ou não conseguiriam fracassar, não poderiam fracassar. That's pretty amazing. É incrível isso. It's pretty amazing that God says, work in connection with me. Deus no fail. diz, trabalhe comigo, trabalhe em ligação comigo, não há possibilidade de fracasso. The unselfish labor of Christians in the past should be to us an object lesson and an inspiration. A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição objetiva e uma inspiração para nós. God has given us Deus a nos history. deu uma história. God has invited us Deus nos convidou into his service. para entrar no seu trabalho. Acts of the Apostles again. Atos dos Apóstolos. It is a fatal mistake É erro fatal to suppose that the work of soul saving depends alone upon the ministry. supor que a obra de salvação de almas depende só do ministério. I don't know what the word fatal means in Portuguese, Eu não sei como seria a palavra fatal em português. Fatal. but if it's something like English, Mas se realmente for algo como no inglês, it means fatal. quer dizer morrer, fatal. This can result in death. Isso pode resultar em morte. God has designed Deus planejou that our salvation que nossa salvação be connected with the salvation of others. seja ligada com a salvação de outros. And it's part of saving us. E fazer isso é parte de salvar a nós mesmos. Hundreds, yea, thousands, Centenas, quem sabe milhares, who have heard the message of salvation que já ouviram a mensagem de salvação, are still idlers in the marketplace. estão ainda ociosos na praça. Many of you here are very active in working for God. Muitos de vocês aqui são bem ativos em trabalhar por Deus. Many of you here already have ministry ongoing day by day. Muitos aqui já têm um ministério funcionando dia a dia. I've been listening to the reports, Eu estou ouvindo os relatórios and I praise God for everything that's going on. e eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo. But guess what? Mas, olha só, You are a small part você é apenas uma pequena parte of the context do contexto of the church here in Brazil. da igreja aqui no Brasil. There's many hundreds, yes, thousands of people, lay people, Há muitas centenas, sim, milhares de pessoas, pessoas leigas, who need to be inspired to mission. que precisam ser inspiradas para entrar na missão. And this is the opportunity that we have. E essa é a oportunidade que nós temos. Many people need to be inspired. Muitos precisam ser Can you inspirados. imagine what would happen Você consegue imaginar o que vai acontecer if every single Seventh-day Adventist se cada adventista do sétimo dia became active? se ficar ativo, No, not just active. não apenas ativo, 100% in. 100% metido, If mission and ministry was their primary focus, se a missão e o ministério fossem o foco primário deles, can you imagine what would happen? você consegue imaginar o que poderia acontecer? Brazil would be turned upside down in a very short period of time. Eles iam virar o Brasil de ponta cabeça num período bem curto de tempo. But it wouldn't stop there. Mas não ia parar ali. No, the whole world would be turned upside down. Não, o mundo inteiro ia virar de ponta cabeça. This is our work. Essa é a nossa obra. This is our opportunity. Essa é a nossa oportunidade. Friends, today, Hoje, amigos, my challenge to you meu is desafio para vocês é: pray, ore, listen, ouça and go. e vá. Don't stop with praying. Não pare apenas orando, Don't stop with listening. não pare apenas ouvindo, Add going. adicione o ir. God will bless. Deus irá abençoar. God has a call. Deus tem um chamado He's waiting e Ele está esperando for us. por nós. Amen. Amém.